Mas me conta esse ponto de conselheiros. Como que ter conselhos foi importante para o negócio e em que momento que você entendeu que isso fazia diferença? Sim. Bom, eu tive a bênção de ter o Cris, eu tenho a bênção de ter o Cris, é minha em inúmeros aspectos, mas ele foi o primeiro e grande conselheiro, o melhor que eu tive ao longo dessa jornada como empreendedora. E aí eu vou direto para a tua pergunta, o conselheiro, independente de ser ele, mas o conselheiro, ele te ajuda a ver aquilo que você não vê. Porque a gente, como empreendedor, também, né? cabeça, corpo, membros mergulhado no negócio. Verdade. Né? Nos dilemas, nos colaboradores, no cliente. E o conselheiro, ele é alguém que tira a tua cabeça desse lugar, que é necessário, hein? Eu não acho que é errado você ter esse comportamento, porque dá certo porque justamente exige essa entrega. Mas o conselheiro vem e relativiza algumas visões. Testa as suas convicções, muitas vezes. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino através dos negócios e também nos negócios. E você já sabe que o podcast repercute histórias de mordomia, histórias de empresários, empresárias, empreendedores que resolvem assumir essa posição em Deus no mundo dos negócios. Eu quero só te ajudar a lembrar, você que está chegando aí agora, havia uma profecia há muitos anos atrás de Billy Graham que no Brasil, o Brasil lideraria um grande movimento, um grande avivamento a partir do mercado, eles chamam de marketplace, né? Então, dos negócios. E nós estamos crendo que há uma graça disponível para esse tempo, para que isso aconteça no Brasil. E você aí, que é a nossa audiência, né? Empresários também, são convidados a participar não só desse episódio, mas a pensar a partir desse episódio. Combinado? Vamos nessa? Então, para honrar também aqui a produção, pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Os algoritmos adoram isso, né? E você ajuda a levar o episódio de hoje a muitos outros empresários, quem sabe, né? Além das fronteiras do Brasil aí, as histórias que a gente vai falar aqui hoje, elas realmente, uma parte da história com certeza vai além do território brasileiro, mas não vou dar spoiler não, porque o episódio de hoje ele é temático, é isso mesmo, né? A gente tem recebido bastante mensagens e temos feito, né? Você que já acompanha há mais tempo, trazemos histórias de empresários, contamos como eles se desenvolveram, mas também a gente faz alguns episódios temáticos e o episódio de hoje, o tema é sobre conselhos. E aí? Como é que você, no seu negócio, conduz a sua empresa? Você tem conselheiros? Ah, Eduardo, mas meu negócio é pequeno, médio. Bom, será que ter conselheiros, ter conselhos é só para o grande? Então vamos tentar repercutir estas e outras questões que certamente surgirão aí com duas pessoas especialistas em conselhos. Elas vão contar a história delas, como os conselhos, né, fazem parte da trajetória, da jornada, e o nosso propósito e o nosso objetivo é também te abençoar com os conselhos deles. Vamos nessa? Então, baseado em Provérbios 11:14, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, vamos aos conselheiros aqui do episódio de hoje. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Bem-vinda, Cristiano. Obrigado. Bom, deixa eu dar as devidas credenciais aqui. A Luciana Lauretti, acertei? Isso mesmo. Muito bom. Ela é empresária do segmento de saúde. Ela tem uma jornada incrível, vai contar um pedacinho. Eu sei que o desafio é a gente condensar aqui em tudo em uma hora, né? Sim. Mas a ideia é contar um pouquinho da sua jornada, como é que você começou a empreender até a venda, né? É sempre muito rico aprender essa trajetória, essa jornada. Mas também você tem uma empresa hoje de consultoria e é investidora de uma startup, é isso mesmo? É isso aí.
Muito bom. E Cristiano Lauretti, portanto, você já sabe agora, né, revelado aí, que são casados. E aí, né, a parte bacana é isso, né? Como é que dois conselheiros se aconselham, né? Então, mutuamente. Vai ser bacana. Então, o Cris, ele é sócio responsável pelo Private Equity da Quineia, que tem o sócio Itaú, é isso, Cris? E é um impulsionador, que me disse a Luciana nos bastidores, ele é um impulsionador de empreendedores. Vamos ver como é que o Cris faz isso, né? Será que é um chamado? Será que é um ministério, né? Será que ele ganha dinheiro para impulsionar os outros? Qual que é a mola propulsora para o Cris fazer isso? Beleza? Estão prontos? Sim. Vamos nessa? Vamos. Muito bom. Eu esqueci aqui, não posso deixar, porque depois vocês certamente vão compartilhar com os filhos de vocês, e a gente não pode deixar de mencioná-los, né? Senão a família não fica completa. Então, Luciano e Cris, né? Já diminuindo aí o nickname, mais fácil. Eles são pais do Davi, da Raquel e do Daniel. É isso? Isso aí. Muito bom. Então vamos lá. Luciano, eu vou começar com você, ladies first, né? Naturalmente. Eu tenho uma tese aqui que já foi validada pela neurociência, que é na adolescência que a gente recebe os inputs da fase adulta no mundo dos negócios, né? Por óbvio, sempre tem exceção. Mas a minha pergunta, então, inicial para você é: como é que foi a sua adolescência? Para a nossa audiência conhecer um pouquinho da história da Luciana. Existiu algum... a gente usa muito o termo, né? Tá muito na moda, mentor, né? Mas o mentor às vezes é um tio, é um pai, é alguém da família que empreende, e aquilo de alguma forma, né, nos impacta e acaba moldando a nossa forma de ver o mundo, e depois a gente entende que se conecta lá na frente. Aconteceu com você também assim, Luciana? Não, eu não tive um mentor empreendedor que foi uma grande inspiração, mas eu sempre... Graças a Deus, vim de uma família super saudável, pai, mãe, meus 2 irmãos. E eu acho que se eu tivesse que destacar uma característica, Eduardo, eu vim de uma família humilde. E a escassez fez de nós empreendedores. Porque... É um brasileiro nato, não sei, essa criatividade para poder dar certo, para poder estudar. Vou dar um exemplo. Em alguma etapa da minha vida, eu precisava de um suporte para pagar os meus estudos, e eu comecei a vender sanduíche natural. Então você foi naturalmente pela necessidade. A inspiração veio da necessidade, da dificuldade, e que, por instrumentalidade do Senhor, eu transformei isso como em uma alavanca para minha vida profissional e pessoal também. E aí, depois dos lanches naturais, nunca mais parou de empreender, né? Você chegou a trabalhar em algum período de funcionário? Como é que foi? Sim, trabalhei. Essa parte? Sim, eu sou enfermeira de formação. Acho que vale abrir um parênteses bem objetivamente. Quando a gente pensa em enfermeiro, a gente pensa no profissional que trabalha no hospital. Sim. Mas em atenção secundária, terciária, e que é o grande mercado de trabalho para o enfermeiro. Mas existe um mercado muito promissor no Brasil e no mundo, que é trabalhar com prevenção, com promoção de saúde, né? Aqui ainda é incipido. Não aparece. Aparece menos. Cada vez mais tem ganhado visibilidade aqui no Brasil, mas quando a gente vai para fora do Brasil, a gente vê o enfermeiro muito liderando a promoção em saúde. Que, falando em saúde, não é o tema aqui, mas falando em saúde, prevenir é o segredo do sucesso para uma vida longeva e também para o sistema de saúde. Sai muito mais barato prevenir do que cuidar de uma doença. E eu entendi. Eu me formei pela USP e a primeira morte que eu me deparei enquanto profissional foi de um paciente que morreu por falta de instrução, por falta de educação. Ele era um etilista, de um pai etilista, de um avô etilista. E eu estive com ele no beira-leito e ele me contou a história dele nos momentos finais da vida dele. E aquilo, eu senti um chamado muito forte do Senhor. Eu preciso trabalhar com isso, né? Não posso, eu como enfermeira, lá no Hospital das Clínicas, eu não posso perpetuar
uma história dessa. Eu posso fazer a diferença. Uau! E aí eu E aí foi o chamado, naturalmente. Que legal, que bonito. trabalhar com educação, porque a educação transforma, né, a vida e educação em saúde. E aí depois eu conto minha história de empreendimento, mas foi toda voltada em educação e eu faço isso até hoje. Muito bom. Então, imagino que essa fase da sua vida, ela te ajudou a entender o lado de dentro e depois, em algum momento, você transformou isso em negócio, certo? Tá. Mas você já conta, vamos só ouvir aqui do Cris, como é que foi os pequenos começos, né, Cris? Você empreendeu desde sempre, como é que foi a sua história? Não empreendi desde sempre, Eduardo. Minha história começa um pouco diferente do que da história da Luciana, porque minha família tinha um pouco mais de condições. Não era super rica, era uma família com condições. Então eu consegui, meu pai conseguiu pagar uma escola boa. Então eu consegui estudar numa escola boa na nossa época, no colegial, né? E consegui entrar numa boa faculdade de engenharia, isso me ajudou. Não tinha, né, uma visão de ser empreendedor. A verdade é que o começo da minha vida profissional... Seus pais eram empreendedores, não? Não. Meu pai sempre trabalhou em empresas de engenharia. Chegou a ser sócio de uma empresa de engenharia, mas ele não chegou a montar essa empresa de engenharia. Ele foi contratado como um trabalhador, um diretor. Que tinha uma participação ali. Isso. Então eu não tinha muito essa visão de ser empreendedor. E o começo da minha vida profissional foi muito difícil, porque eu gostava muito de avião. Acho que meu pai me levava no aeroporto para ver. Você queria ser engenheiro de avião, é isso? Na verdade, eu fiz engenharia. Eu, por uma semana, cheguei a não ir na aula, porque eu queria ser piloto. Uau! Meu pai me ajudou muito, porque ele me ajudou a entender que eu estava misturando talvez um hobby, uma paixão, com profissão. Né? E ele me ajudou a ver que, puxa, talvez não seja melhor para você ser piloto, não é tão simples ter uma vida em família sendo piloto. Eu lembro ele falando isso. E eu voltei para a faculdade, continuei na faculdade de engenharia, mas sempre ficou aquele gostinho, né? E o meu primeiro trabalho, quem vai ouvir esse podcast e tem uma idade parecida vai lembrar da Varig. Sim. A Varig não estava contratando na época, mas a minha paixão por esse setor era tão grande que eu cheguei a pedir para trabalhar na empresa e uma pessoa que eu conhecia de lá me disse, olha, a gente não está contratando estagiário. Isso foi no quarto ano de engenharia. E eu falei, olha, deixa eu trabalhar de graça. Uau! Esperando que vontade de trabalhar, né, na empresa, no segmento, né? E depois eu fui entender qual era o plano de Deus. Isso é maravilhoso, né? Deus ele cuida de nós, a gente não percebe. Nos mínimos detalhes e só depois que a gente entende, né? Isso aconteceu na minha vida claramente. Então, assim, eu trabalhei na Varig, por alguns meses de graça, eles me contrataram como estagiário, eu fiquei ali um tempo, e com o tempo eu fui vendo que não era o que eu queria para minha vida, porque o que eu podia aplicar no meu conhecimento lá da faculdade de engenharia foi engenharia de produção, então não é uma engenharia tão técnica, era possível trazer conhecimento econômico para a área de planejamento, que é a área que define que aviões voam para quais mercados, então dá para usar a parte econômica, né? Mas a empresa não usava nenhuma das análises que a gente fazia, eu cansei disso e não sabia o que fazer, meus amigos da faculdade de engenharia, todos no mercado financeiro, então eu fui para o mercado financeiro, mas não porque eu super tinha uma visão de trabalhar com isso, na verdade no início eu falava, se tem um lugar que eu não vou trabalhar é banco, mas Deus foi conduzindo de uma forma, eu trabalhei um ano como trainee do Itaú. Foi seu primeiro emprego, então. Depois aí da Varig, aí no segmento financeiro que você está até hoje. Eu estou até hoje. E aí apareceu uma vaga no Banco ABN, não sei quem vai lembrar daqui, foi comprada pelo Santander, um banco holandês. Lembro muito bem. ABN Rombank, né? Que era isso. O nome e sobrenome. Isso. E na área de projetos, chamava Project Finance. Que eu fui, mas também não me encontrei muito. Então, assim, eu diria que os meus primeiros 7 anos, assim, eu patinei muito para saber o que Deus tem para mim, né? E quando chegou o ano 2000, que estava começando no Brasil essa área de private equity. E o nome é sofisticado em inglês. Assim, nada é difícil de falar, né? Ninguém não fala inglês. Mas assim, é super simples. É investimento em empresas de capital fechado. Tão simples. Compra de participação em empresas de capital fechado. Talvez para facilitar aí, é o mesmo conceito da Bolsa de Valores, só que não é o capital aberto, é um capital fechado. Perfeito, é isso. E aí,
Estava começando no Brasil uma empresa chamada AIG, aquela empresa de seguros americanos. Famosa. Que teve um braço disso no Brasil. E eu comecei a trabalhar no ano 2000 e eu comecei a ver que o meu chamado estava ali. Ou seja, lidar com empresários, ajudar empresários a fazerem as suas empresas crescerem. E o conselho de administração é uma das formas de poder atuar e ajudar. Sim. E quando me aparece uma primeira oportunidade de investimento, justo em qual empresa? Na Gol Linhas Aéreas. Olha aí, tinha um caminho cruzado aí. Era isso que Deus... Foi essa conexão que Deus fez. E a empresa estava indo super bem, então a gente ajudou a empresa no começo, através exatamente do conselho de administração. E o caso foi, a gente brinca lá brincava no AIG, agora na Kinea, foi um golaço. Foi a Gol e foi um golaço. Mas foi no duplo sentido, né? Mas foi pura graça de Deus pra gente. Porque hoje, quando a gente olha para trás, desde então, a gente fez 30 investimentos. Quantos anos o período, Cris? Na AIG, 10 anos, e na Kinea, que depois eu vou falar um pouquinho, 16. E foram 30 investimentos. A Gol até hoje foi o melhor investimento. Foi uma mosca branca. Então, claramente, Deus me deu a oportunidade de trabalhar em empresa aérea para que eu tivesse um conhecimento técnico para aplicar num projeto como o projeto da Gol, que foi um projeto de muito, muito sucesso. A gente abriu o capital da Gol aqui e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Que legal, que legal. Então, foi muito bom. Isso me fez trabalhar em private equity. Em 2009, eu vim para a Kinea, aí eu vim empreender. Foi a primeira vez que eu empreendi de fato, foi montar a área de private equity da Kinea e trouxe as pessoas que trabalhavam, algumas das pessoas que trabalhavam comigo no EG, para a Kinea. E aí, desde de 2009, na Kinea, a gente fez esses 19 investimentos. Em empresas, algumas mais conhecidas que outras, mas normalmente são empresas grandes. Então, a Wizard, de cursos de inglês, a Cobase, de varejo de produtos pets, a WhatsApp, que a gente tem o Flávio Augusto ali como... Sim, famoso Flávio Augusto. Flávio Augusto. Então, essas são algumas das empresas. Então, eu vejo assim a misericórdia e a graça de Deus ao longo da minha vida profissional, porque foram 7 anos derrapando, sem saber aonde eu iria terminar, mas Deus estava por detrás de todas as situações. Hoje a gente consegue enxergar claramente a mão dele, sabe? Sem dúvida. Muito bom. Luciana, e aí, como você transformou esse conhecimento, né? Você disse que, de fato, né? Você pensa em enfermeira, você pensa ali do jaleco branco, né? No corredor do hospital. Isso. Mas qual que foi a chave que virou para você transformar isso num negócio? Sim. Como é possível? Né? Você falou assim que é um negócio, inclusive, bom, rentável, ainda hoje, né? Vou emendar aqui 2 perguntas, né? Se ainda hoje, porque às vezes tem alguém que está pensando em mudar de segmento ou investir, de repente pode ser uma nova oportunidade. Mas conta então como é que você transformou aí o conhecimento de dentro numa visão mais ampla, como empreendedora nesse segmento de enfermagem. Sim, me formei, fui trabalhar com educação de pacientes, trabalhei quase 10 anos numa empresa como funcionária, focada em educar pacientes crônicos para operadoras de saúde, ou seja, o que a gente chama de plano de saúde, você já deve ter ouvido falar, os convênios, os planos de saúde. Então, eles têm um problema, que são as pessoas com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, as cardiopatias, algumas doenças mentais, e ensinar essas pessoas a gerir a sua condição de saúde faz com que elas usem melhor os serviços, né? E é bom para todo mundo. Então, trabalhei quase 10 anos numa empresa que fazia isso. E aprendi. Então, já era um chamado, como o Cris estava dizendo, né? Quando o senhor tem aquilo para nossa vida, ele realiza, né? É importante ter essa sensibilidade também, né? Entender, ligar esses pontos, porque às vezes não é muito claro, né, Cris? Às vezes a gente fica... Às vezes a gente entra em crise e fala assim, puxa, mas para onde... Por quê? E aí Deus, né? Quando às vezes cobra a Deus de alguma resposta e ele está fazendo, né? No tempo dele. Mas aí, exato, no tempo dele, que é o grande desafio, né? Do nosso relacionamento com o Pai, entender o cronos de Deus, né? Mas aí, então, interessante, aí você foi trabalhar uma empresa que de trainee, vamos dizer assim, de negócios, né? No final.
Eu só queria falar uma coisa antes, voltando com o que você estava falando. Às vezes também você pode estar ouvindo o nosso podcast, mas tá pensando assim, mas eu não tenho um chamado. Igual a Luciana teve o chamado lá do paciente, o Cristiano do avião. Mas às vezes Deus trabalha no ordinário, né? Sim. A gente fazer com excelência aquilo que Deus colocou pra gente fazer, que às vezes a gente pode pensar que é tão simples, mas ele vai e transforma, né? Vai da predisposição do nosso coração. Mas indo pra tua pergunta, eu trabalhei 10 anos nesse lugar, lá eu me desenvolvi, desenvolvi uma técnica de falar com os pacientes, que eu chamei de modelo de contato ideal, que era super efetiva. Entendi também que essa questão da personalização, de falar com amor, com carinho, que parece que não combinava com o ambiente profissional, né? Nossa, mas amor! Eu tinha até um líder na época, ele falava, Lu, não é assim, né? Como é profissional. E eu dizia, não, mas... Tem que ter distanciamento. Isso que era, Luciano? A gente tá falando de 2000, 2005... Hoje se fala muito mais de humanização, né? Mas você começou a tal da humanização já mais no início. Ele não... faz sentido a gente tratar com carinho, porque era pra falar senhor, senhora, é um exemplo. Sim. E eu dizia assim, não, ele não gosta de ser chamado de senhor, porque ele se sente velho. Então eu quero chamar... E foram coisas assim que eu fui instituindo, fui crescendo nessa empresa, mas eu entendi que eu tinha uma visão que aquilo podia ser um negócio. E aí eu larguei essa empresa e então comecei a minha empresa, que se chamava Azimuth Med, né? Azimuth é quando você tá voando, me dá o norte, me dê a referência, me dê o azimuth. E Med de saúde. Depois, não conhece, mas é isso. Mistura. Isso, foi de uma pessoa que entrou comigo. E aí surgiu essa empresa que se tornou, ela se especializou em programas de suporte a pacientes, é um nicho dentro da saúde, mas é uma empresa B2B que trabalha majoritariamente para a indústria farmacêutica, e estive à frente dela por 13 anos, essa empresa se consolidou num mercado novo que não existia, né? Tinham algumas iniciativas, mas... ainda não tinha confusão com agência de marketing, com home care, e não. Então não era uma pergunta que eu ia fazer também, não tinha nada a ver com home care. Nada a ver com home care, nada a ver. E, enfim, a empresa se tornou uma grande referência, até hoje. Hoje ela tem mais de 60% de market share, mas enquanto eu estive à frente, quando vendi, ela tinha mais de 50% de market share e, enfim, vem liderando aí o mercado de programas de suporte a paciente. E a outra pergunta que eu fiz para você acredita que ainda é um nicho que vai crescer, que tem oportunidades para investir, para entender como é que funciona, ou só é quem muito da área ali especificamente consegue entender esse ecossistema? Trabalhar com saúde, você tem que ter alguém dentro da sociedade que entenda de saúde. Tem que ter uma Luciana, né? Pensada. E é o profissional que entenda, mas eu estou à disposição, inclusive, para... né? Então, na sua consultoria, você faz o que exatamente? Isso. Hoje, a minha consultoria é voltada para empresas que estão iniciando a sua jornada de empreendimento em saúde. E aí, eu trabalho muito com startup e trago boas práticas de governança, trago direcionamentos do mercado, mas também trabalho muito para a indústria farmacêutica, para desenhos de jornadas de pacientes, jornadas de médicos, muito voltada para o negócio das indústrias farmacêuticas, muito ancorado nos medicamentos, né? Que é o que as indústrias trabalham aqui no Brasil, sobretudo as multinacionais. Nós falamos mais cedo aqui da questão de que o Cris, como um conselheiro profissional, né, também foi um bom conselheiro aí nos negócios, nos seus negócios, né, Luciana? Conta pra gente como é que foi esse entendimento, ou como ter conselhos, né, para entrar aqui no tema
principal nosso, que tamanho que era a empresa, como é que você enxergou a necessidade, foi por influência do Cris, como que o conselho fez a diferença na mudança do ponteiro até chegar à venda. A venda a gente já fala um pouquinho mais para frente, que eu acho que é um fato importante, né, para entender como se faz isso. De repente a gente pode ajudar, né, alguém, inspirar, né, Cris, alguém nesse sentido. Mas me conta esse ponto de conselheiros. Como que ter conselhos foi importante para o negócio e em que momento que você entendeu que isso fazia diferença? Sim. Bom, eu tive a bênção de ter o Cris, eu tenho a bênção de ter o Cris, minha em inúmeros aspectos, mas ele foi o primeiro e grande conselheiro, o melhor que eu tive ao longo dessa jornada como empreendedora. E aí eu vou direto para a tua pergunta. O conselheiro, independente de ser ele, mas o conselheiro, ele te ajuda a ver aquilo que você não vê. Porque a gente, como empreendedor, então, também, né? cabeça, corpo, membros, mergulhado no negócio. Verdade. Né? Nos dilemas, nos colaboradores, no cliente. E o conselheiro, ele é alguém que tira a tua cabeça desse lugar, que é necessário, hein? Eu não acho que é errado você ter esse comportamento, porque dá certo, porque justamente exige essa entrega. Mas o conselheiro vem e relativiza algumas visões. Testa as suas convicções, muitas vezes, né? Exato. Mostra caminhos. Eu vou dizer um grande caminho que ele trouxe para mim. Lu, essa empresa é legal, ela tem uma margem interessante, ela tem uma ascendência de crescimento, ela está num mercado excelente, resiliente, saúde, indústria farmacêutica. Você já pensou em vender? Ele fez uma magnésia business, né? Que a gente fala com os outros empresários. Legal. Ficamos em casa. Boa. Eu jamais tinha pensado nisso, porque eu tinha aquela paixão do empreendedor e eu falei, vender, né? E um dia ele me disse isso, e aí, claro que foi um processo, não foi de uma hora para outra, mas ele trouxe uma nova visão. Então, assim, o conselheiro, e aí você tem que escolher bons conselheiros e conselheiros, inclusive, que tenham os valores do reino. Ele traz uma visão diferente, um olhar, ele te tira daquele buraco. E é importante fazer esse exercício. Então, teve um capítulo, desculpa te interromper, mas assim, um capítulo importante que ela teve uma situação binária ali, de quando ela trouxe possíveis investidores. Havia uma situação de uma proposta para comprar controle, 100% da empresa, e havia uma proposta para comprar uma participação minoritária. E ela continuar... E ela optou pela segunda alternativa. Então, eu lembro a gente conversando sobre esse desafio. Uma coisa ou outra, prós e contras das duas alternativas. E você, não é que você vendeu a empresa na largada. Você vendeu a participação minoritária e aí teve o conselho com esses investidores também representando o conselho, mas os sócios que no início estavam com ela. Eu tive 2 momentos de venda. O primeiro que eu vendi uma parte, mas ainda tinha a maior parte das ações, e depois que eu vendi 100%. A gente pode falar disso mais pra frente. Mas além dessa decisão super importante, outras decisões que ele trouxe. Olha, você precisa de um financeiro bom, porque o que você tem não está atendendo. Se a gente tem a intenção de vender, a gente precisa de boas práticas para construir, por exemplo, um DRE. Você precisa de uma auditoria, porque isso vai mostrar o quão corretos são os procedimentos dentro da companhia. Boas práticas, né? Boas práticas. Olha, você precisa de alguém de mercado para te ajudar. Você é boa nisso daqui? Você é boa, você entende do negócio, você é uma boa enfermeira, mas você é fraca na área financeira, então você precisa trazer alguém aqui. Olha, então são visões que se complementam. E você não precisa ser grande para ter um conselheiro. Basta... e hoje em dia... Precisa ter atitude, né?
Finalidade. E hoje em dia, esse mercado de conselheiros, ele tá muito em moda. Tem muita gente querendo entrar nesse segmento. Sim. Então, tem a possibilidade, inclusive, de ter conselheiros não remunerados, que vão estar ali para poder também ter a experiência no currículo. Eu faço consultoria de uma empresa que tem um grupo de conselheiros não remunerados, porque para eles é importante ter um título, ter a experiência. Então, É um ganha-ganha, né? Legal. Mas em que momento, Lu, imagino que você, né, desde sempre, portanto, aí o Cris como seu conselheiro, mas em que momento do tamanho da empresa você trouxe um board de conselheiros mesmo? Estabeleceu ali quando a gente vendeu essa primeira parte, que nós vendemos 49%, o investidor, foi uma exigência do investidor trazer um conselho estruturado, né? E com boas práticas de mercado. Então, a gente estava com 7 anos de empresa, eu estive à frente dela por 13, no 7º ano eu trouxe. E eu tive a bênção de ter o Cris como meu conselheiro mais informal desde o início. Mas se você não tem esse contexto, eu super te aconselho, já corre atrás, independente do teu tamanho e do tempo de empresa. Deixa eu fazer uma pausa aqui e olhar para essa câmera aqui. E talvez seja um direcionamento do Espírito Santo, né? Aqui a gente tem um grande aprendizado, né? Primeiro, a Luciana teve o privilégio, né, de ter um marido que tinha experiência de conselheiro. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, o seu cônjuge tem sido seu conselheiro? E, pessoal, sabe que eu tive uma oportunidade de aconselhar um empresário uma vez, e eu sempre faço essa pergunta, porque nós estamos falando, né, dentro de princípios bíblicos, de unidade, e Deus fala através da esposa, através do marido. E nessa oportunidade, o marido disse o seguinte, mas por que eu vou consultar a minha esposa? E era uma decisão importante, ela não entende nada de negócio, ela não entende nada da parte financeira. Sim. E aí, voltando aqui para a câmera, eu insisti com esse empresário. Eu falei assim, olha, você crê que Deus pode falar através da sua esposa? Ele falou, não, eu creio, isso eu creio. Eu falei, então, dê a oportunidade para Deus falar através da sua pessoa. E não é uma notícia, e não é uma história feliz, não tem final feliz. Bom, ele me procurou, e aí eu refiz a pergunta. Ele falou, eu falei com a minha esposa e tal, ela falou que ia orar, né? Então, o disclaimer aí, puxa... Né, tinha a sensibilidade da oração, eu vou orar e tal, e depois de uma semana ela trouxe uma visão dela, né? Ela fez perguntas, ele colocou, e ela deu um conselho para ele. O fato que ele não considerou o conselho dela, fez o negócio e quebrou a cara. Aprendeu dessa forma. Né? E aí depois eu acompanhei ele por um tempo, etc, né? Eu não quis opinar, eu achei que ele estava muito inflamado na decisão, ele queria que validasse, né? E eu disse isso, falei, você quer que eu valide aquilo que você já decidiu. O Eduardo, você estava falando da questão de familiares aconselharem. É tão verdade isso. Sim. Né? A gente pega um dos exemplos claros na Bíblia, Sim. é Moisés falando com um sogro. Então Moisés com um baita de um pepino, né, tocando o dia a dia com o povo, e Jetro aconselha ele com 7 passos práticos. Daria para fazer até um corte, né? 7 passos práticos. Não, o seu negócio, no caso de Moisés ali. E Moisés passou a conseguir administrar melhor aquele povo, porque Moisés começa a conversa, na Bíblia fala, ele exatamente falando, olha, eu tô cansado. E que é a realidade do empreendedor, né? Sobretudo brasileiro, que empreende por necessidade, né? E o cansaço é um lugar comum para o empreendedor brasileiro, né? Mas continua, é outra história do... Eu ia começar com o teu exemplo, ou seja, ele foi aconselhado pelo sogro. Ele foi aconselhado pela sogra, pelo sogro, pelo pai, pela mãe, pela esposa. Então, eu concordo muito com você, a família é a unidade, né? Ali você deve começar a buscar já os conselhos, né? Que ali você normalmente tem os valores do reino, né? Você tem uma família que busca a Deus, dali você já vai conseguir conselhos bons. E eu acredito que o exercício para o empreendedor, né, de buscar conselho, exercita a humildade. Primeiro você tem que baixar a bola para poder ouvir uma visão diferente.
né? E no caso desse empresário, quando ele diz, não, mas ela não entende, ele não está dando a oportunidade, né, de pensar que ele não sabe tudo. Né? E aí quando você busca conselho, e por isso que eu creio que é tão rico, né, biblicamente falando, você permite que Deus use, como é o caso da esposa, mas você tem outras perspectivas. Então, assim, não tem efetivamente, eu quero mais uma vez aqui reforçar isso para você, não tem por que você não buscar conselho. Então, existem várias formas, né? Deve ser o cônjuge, né? Pode ser especialistas, né? Os pais têm um papel determinante aí na vida, né? E as pessoas mais velhas, próximas, porque elas querem bem, são pessoas minimamente experiências, que ainda que não tenham uma experiência especificamente do negócio, mas tem experiência de vida, né? Exato. Tem sensibilidade, que você vai, a depender da idade, você vai conseguir adquirir sensibilidade, percepção de como o mundo funciona com 40 anos, com 50 anos, né? Com 20 e tantos, você acha que sabe tudo. Exato. E de fato não sabe nada, ou sabe muito pouco. É um exercício de humildade. De humildade, é isso. De humildade. O principal critério que a gente usa quando a Kiné investe em alguma empresa é exatamente esse. É um exercício de humildade. É no que a gente é bom e no que a gente precisa de ajuda para chegar aonde a gente quer chegar. Primeiro você tem que responder onde é que eu quero chegar. Para você saber responder o que eu sei e o que eu não sei. E no que eu não sei, deixa eu buscar pessoas que me ajudam no que eu não sei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, a Cobase. A Cobase não sabia tanto sobre o mundo digital, como vender via e-commerce, via app. Ela buscou conselheiros que ajudassem desta forma. O resultado foi tão tremendo, né, da atuação desses conselheiros, impulsionando a empresa a crescer nessa vertente digital, que hoje 40% da receita da empresa é digital. Que esse 40% é R$1 bilhão por ano. Digital. App, não existia. Não existia, né? E buscando em conselhos essa fortaleza, Isso. bateu um bi só de um negócio que não existia. Exercício de humildade. Onde é que eu preciso de ajuda? Onde é que eu entendo que estão as minhas carências e eu vou buscar ajuda de terceiros, porque é no grupo de conselho que eu vou ter o resultado melhor. Complementar, né? Deixa eu aproveitar esse gancho aí e te perguntar, vocês normalmente, né, quando se investe, pelo menos é o que se diz aí no mercado startup, por exemplo, né? O fundador, né, os sócios, eles são tão ou mais importantes do que o próprio negócio. Não é verdade? Vocês chegam a analisar esse perfil, porque no final do dia é um perfil comportamental, né? Que deveria ser um padrão do cristão, mas não é. Sim. Vamos combinar que não é, e está aqui um desafio, talvez uma exortação, né? Princípio da sabedoria é, o que diz o texto, a humildade. Né? Então, se você quer e deve, né, se posicionar no teu negócio como sábio, a despeito de arquétipo, psicologia, tem que ser humilde. Mas, voltando a esse gancho, Cris, é algo que vocês olham no sócio, essa visão, esse viés de humildade? Sim, porque a gente sabe que ao longo do casamento, né, entre o empreendedor e um fundo que vai comprar... Tem fundos que compram participação minoritária, tem fundos que compram controle, tem fundos que compram 100%. A Kiné, tipicamente, compra participações minoritárias. Então, o nosso dia a dia é lidar com essa questão da humildade, porque a gente está ao lado de empresários que formaram negócios do zero, cresceram muito, são... de negócios familiares, né? Todos eles familiares. Os problemas e as virtudes só mudam CPF e CEP, porque assim, sempre tem um pai, um filho, aí tem um irmão, aí tem uma tia, todos os negócios que a gente investe, todos eles, são famílias, todos eles. Então, lidar com empresários, que obviamente são muito bons no que eles fazem, porque senão não teriam chegado aonde chegaram, né, sozinhos. Mas lidar com pessoas que estão dispostas a ouvir a opinião de terceiros, para, considerando essas opiniões,
e com know-how complementar, né? É know-how complementar que está na mesa. É alguém que formou a companhia, que tem o drive de tocar uma companhia, com alguém que não toca a companhia, mas já viu tanta experiência em outros setores, que pode ajudar com ideias, com conselhos. Isso gera, então, como se fosse exatamente um casamento. Sim, é verdade. É importante. E ajuda a empresa a ir mais longe, porque você está lidando com as forças, os expertises diferentes dos dois lados. Então, avaliar o quão humilde ou o quão receptiva é aquela pessoa, aquele empresário, antes de você investir, é fundamental. Fundamental. E pela graça de Deus, a gente tem sido sócios de pessoas extraordinárias, muito bons no que fazem, incríveis, mas que têm essa característica de topar ouvir, de ter humildade para ouvir uma crítica às vezes. Puxa, esse caminho aqui não tá legal, vamos por esse outro caminho aqui, o que você acha? Debater. Então, sim, isso é fundamental para a gente, buscar empresários bons, fortes no que fazem, mas com a inteligência emocional de ouvir críticas, às vezes, de ouvir opiniões de terceiros. Então, aqui a gente já tem um corte bom, né, para um conselho para quem quer buscar investidores aí do tamanho do cheque, do tipo, do perfil, né, da Quineia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ser humilde, né? Então, bom conselho, se você está buscando investidores, né, incorpora isso e seja muito sincero consigo mesmo. E se você tiver dificuldade, trabalha isso antes de buscar talvez o dinheiro, né? Talvez o sócio, porque muitas vezes, ou né, talvez a maioria das vezes, o problema não é o negócio, e sim a questão dos sócios. E às vezes é exatamente isso, né? Um não quer ceder, um acha que está mais certo que o outro, e o negócio é tão bom, e às vezes vai para mesmo dentro de uma família, né? Sim. E o negócio chega a um patamar, depois desaparece por conta de falta de humildade, né? Aproveitando o gancho aí da Quineia, que tipo, vocês estão abertos, vocês investem em negócios? Conta pra gente um pouquinho, pra gente aproveitar a audiência, e qual é o tamanho do negócio que vocês investem? Sim, a gente está aberto, a gente está investindo terminando o capital do Fundo 5, já acaba o capital, a gente investe em... Mas você tem um sócio como o Itaú, ajuda bastante. Fundo, né? Ajuda bastante. A Quineia, tipicamente, ela faz projetos maiores, né? Então, a gente investe, na média, 200 a 300 milhões de reais para comprar uma participação minoritária, ou seja, são empresas grandes. Mas, nesse mercado de private equity, tem fundos de todos os tamanhos e de todos os perfis. Então, para quem está nos ouvindo, seja negócios menores, existem fundos especializados em negócios menores. Na época que a Lu estava buscando sociedade, inclusive apareceram fundos interessados na Azimuth. Ou seja, tem fundos, quem está nos ouvindo, não precisa pensar, puxa, mas eu não vou conseguir atrair uma Quineia porque... Mas vai que tem um empresário aí que está faturando e de repente está aí com crise. Estamos disponíveis. Isso. Mas assim, para animar quem está nos ouvindo, ou seja, tem fundos de todos os tamanhos, tem fundos de todos os tipos, tem fundo que quer comprar controle, tem fundo que quer comprar uma participação minoritária, tem fundo que investe cheques menores, tem fundos de venture capital, você está começando, se o teu negócio tem um viés de tecnologia e ainda não chegou no break-even e precisa de ajuda, também tem esse tipo de fundo. Então, esse é um mercado que se desenvolveu no Brasil nos últimos 20 anos. 20 anos atrás não existia isso. Então, isso hoje de forte. Muito forte. Muito forte. Mas, como diria o Shakespeare, estar preparado é tudo. É tudo. Né? Boas práticas, né, Lu? Sim. Humildade aí. E voltando aqui, que momento que você decidiu, então, vender a companhia? Então, entendi que você trouxe aí um investidor minoritário, conselho, isso. E aí depois você teve mais alguns anos aí na controladoria. À frente da companhia mais alguns anos, mas a gente, de novo, meu super conselheiro, o mercado começou a ficar... Mas uma curiosidade, oficialmente não.
Eu era conselheiro oficial. Oficial do negócio. Quando entrou sócio minoritário, Ah, ok. Aí você sentou numa cadeira. ela me colocou na toda a empresa. Tá certo. Você vai sentar. Olha bem aí. De você, o marido obediente sentou na cadeira, né? Muito bom. Mas aí o mercado estava super aquecido nesse segmento, mercado de saúde, muitas consolidações. Acho que mesmo para quem não é de saúde, a gente vê um movimento de grandes players na saúde comprando e aglutinando empresas, né? Então a gente vê o grupo DASA, Capital Aberto, ou a própria Redditor, e aí um desses se aproximou, que é uma empresa de capital aberto também, chama Vível, se aproximou e a gente entendeu que era o momento. Então, não só olhar para dentro da empresa, mas olhar para o mercado, né? E aí a gente entendeu que a empresa seria muito maior num grupo muito maior. Sem dúvida. E abençoar mais pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Você falou mais cedo que para você era como se fosse um filho, né? E quando ele trouxe essa provocação, esse olhar, você provavelmente num primeiro momento assustou, verdade? Sem dúvida. E depois teve tempo aí para trabalhar. Eu tô jogando luz sobre esse ponto, porque eu já ouvi, Cris, empresários dizer o seguinte: não, essa empresa Deus me deu, eu não vendo por dinheiro nenhum. E não é sobre isso, né? Eu acho que é óbvio, né? Eu não posso aqui num podcast dizer o que Deus falou, o que Deus não falou na vida do empresário. Mas Deus trabalha a partir de princípios, Claro. né? Ele usa, e aí combina com o tema central do nosso podcast, mordomia, né? Exato. Porque é muito fácil você dizer que Deus te deu um negócio e que você não vai vender porque você quer continuar tendo controle. Faz sentido isso, gente? Total, aquilo lá não é teu. Deus está te usando circunstancialmente para tocar aquilo. Mas aquilo é dele, começou no coração dele, né? E é sim uma plataforma de expansão do reino do Senhor, porque lá as pessoas veem os valores e inclusive na venda, mesmo os não cristãos, eu tive essa oportunidade de ver as pessoas reconhecendo a soberania de Deus. Lu, Deus queria isso, né? Ele abriu a porta, as coisas aconteceram. Então é isso, não é sobre nós, mas não começa na gente nem termina na gente. Passa por nós. Então, que a gente esteja atento para entender e deixar voar. Porque como um filho, o que a gente quer para os nossos Verdade, uma boa... Que eles cresçam, Comparar. tenham suas famílias, que eles se desenvolvam. E é isso, a nossa empresa, se tiver esse olhar que eu tinha, é isso, cresce. Hoje ela é uma grande empresa de capital aberto e está se desenvolvendo. E abençoando, né, através do cuidado, muitas pessoas. Eu acho que isso é importante ser dito, né? Sim. Eu também já vi, Cris, empresas envelhecerem, né? Então, eu já tive a oportunidade também de aconselhar alguns empresários, e a pergunta que eu fazia assim, cara, o que você mudou no teu negócio nos últimos anos, né? Para você estar nessa dificuldade financeira. Não mudei nada, eu faço a mesma coisa desde sempre. Eu falei, então, esse é o problema. Este é o problema. Né? Então, é muito legal você dizer isso, exatamente não só para exercitar a humildade quem está nos ouvindo, né, abaixa a bola, né, Deus está no controle de tudo, você é um mordomo, né? Tua empresa, eu acho que na tua cadeira, né, Cris, acho que você deve falar bastante sobre isso, né? Porque nós temos, às vezes, capacidade para jogar um jogo. E, às vezes, um outro jogo é um outro time. Sim. E tá tudo bem. É isso. Né? O que a gente não pode, como cristão, sobretudo, é ter esse apego, né? Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui, né? Então, quando eu me apego demais, eu corro o risco de tornar aquilo, e eu acho que é o lugar pior que o empresário pode estar, numa idolatria velada. Não é verdade? Faz sentido isso? Faz total sentido. E tem que ter muito sensibilidade para perceber, porque às vezes o empresário, né, ele usa a empresa, num bom sentido, para abençoar missionários, né, para dar um dízimo bom, para ajudar a comunidade local. Ele fala assim, não, cara, eu estou investindo no reino de Deus, como assim, né? Mas
o coração humilde, né? De novo, a história da mordomia do coração humilde. Você tem um exemplo muito bacana, né? Que aí dentro da sua jornada, a gente vai falar já sobre uma cadeira de conselho que você senta, né? Que é do Portas Abertas, uma missão incrível, né? Então, se você não conhece ainda, fica com a gente aqui, você vai ouvir uma das histórias talvez mais incríveis que você pode ter na sua vida. Mas tudo começou aí com uma jornada. Como é que aconteceu esse convite para você ir para os Estados Unidos, né? A princípio não tem nada a ver com conselho, mas depois te levou para a cadeira de conselho do Portas Abertas, é isso? Mas você primeiro viu um exemplo, um testemunho de mordomia, já que é o nosso tema aqui. Foi algo inesperado, né? Como Deus faz nas nossas vidas, né? A gente... Ele sabe, na verdade não sabe, depois é surpreendido, né? E a gente tem que confiar no caráter dele, né? Porque ele sempre tem o melhor. E foi o que aconteceu, assim, eu participei de um evento em maio, em Oklahoma, um empresário cristão... Isso maio está falando deste ano aqui. Super recente. E um empresário que eu nem conhecia, chamado David Green, um cristão super conhecido lá nos Estados Unidos, por ser alguém que doa muitos recursos para diversas missões no mundo inteiro. Ou seja, um cristão empresário posicionado. Então, chamado David Green, ele é dono ele e a família dele, donos de uma varejista americana chamada Hobby Lobby, que eu também não conhecia. Só que é uma rede de varejo americana com 1.000 lojas. Então, veja como é os Estados Unidos. A gente nunca ouviu falar. Hobby Lobby são lojas de artigos para casa. Okay. Né? Decoração, basicamente. E são 1.000 lojas, eles faturam 8 bi de dólares. Uau! Empresa de capital fechado ainda. Então eu tive a oportunidade de ouvir esse homem falar. Você viajou só para ouvir, para ouvi-lo? Foram 3 dias ali, 2 dias e meio. Para ouvir essa história maravilhosa, e ela me inspirou, e eu acho que ela pode inspirar os nossos ouvintes aqui. Ele tem um livro que chama, esse livro aqui, Giving It All Away. Infelizmente não tem em português ainda. Mr. H, a IA ajuda, né? Você pode, compra o livro aí e conversa com a IA que ela vai traduzindo. Tem fone de ouvido hoje, né? Que você põe, vai falando e ele vai traduzindo. Tem bastante recurso. Mostra para essa câmera aqui, me estragará um close aí, por gentileza, na capa do livro. Deve ter na Amazon, né, Cris? Tem na Amazon, eu procurei. Muito bom. Então já fica a dica aí. Normalmente a gente no final pede uma dica de um livro, então tá dada a dica aí. E aí ele fala algumas coisas que são muito inspiradoras pra gente. Então assim, por exemplo, ele lidou com o dilema de servir com propósito. E para um varejista, né? Puxa, eu do meu lado que nem vejo o desafio do varejo. A gente está lá com base. Você fechar as lojas de domingo é uma loucura. Né? Normalmente, muitas lojas é o dia que mais fatura, né? Exatamente. E exatamente por ser uma empresa de valores do reino, eles tomaram essa decisão difícil de perder dinheiro, mas fechar os domingos, porque é o dia do Senhor, né? Sim. E família, né? E eles fecharam, né? Tomaram essa decisão de fechar as lojas. E ele conta algumas questões aqui maravilhosas. Então, por exemplo, 50% do lucro da Hobby Lobby, 50%. Uau! Ele doa para o reino. Então, e ele conta no livro dele como ele foi entendendo ao longo da vida dele que o chamado que Deus tinha dado para ele era para atuar nessa frente. Era para atuar nesse lado, né? Então ele fala aqui, eu vou pegar alguns trechos só para dar uma palhinha, né? Então ele fala, olha, ele começa falando que ele ia muito mal na escola e ele começou a trabalhar num varejista de terceiros e ele fala, foi nessa loja que eu encontrei meu chamado, trabalhando nesse varejo. E ele fala, olha, eu fui ensinado a minha vida toda que o chamado era algo apenas que pessoas que se tornavam pastores ou missionários tinham. Depois que eu fui entender que, na verdade, não. Deus estava me chamando para aquele chamado, para o mundo dos negócios, para que eu pudesse ajudar no reino de outra forma. Né? Então, ele fala muito sobre isso. Então, para nós, eu e a Lu, a gente foi de uma igreja mais tradicional por muito tempo na nossa vida, e nós não conhecíamos essa linha, né, visão. Compreensão, melhor dizendo, de cosmovisão mesmo, né? Tão importante, né? Então a gente tinha a visão de que, puxa, eu sou usado por Deus quando eu estou
trabalhando na igreja, nesse ou naquele ministério, né? Quando Deus nos deu uma capacidade e uma unção para poder atuar no meio dos negócios e ser testemunha dele no meio dos negócios e influenciar, impactar, trazendo os valores do reino para esses lugares, né? Então o livro ele inspira muito nesse sentido. Então ele traz exemplos e mais exemplos desses desafios que ele lidava, de trazer valores do reino para a empresa dele. E a empresa dele, né, sempre lidando com desafios, hoje em dia com esse tema de tarifas. Boa parte dos itens são importados da China, por exemplo. Então, mas ele conta como todas as decisões são pautadas, os conselhos começam com uma oração, todas as decisões são pautadas por uma busca do que o Senhor tem. E ele conta um pouco dessa história. Então é uma história muito linda e hoje impactam diversas missões ao longo pelo mundo afora aí. E é tão espiritual quanto um pastoreio de igreja, né? Sim. Eu tive também uma oportunidade recente, bem recente, né? E aqui fica o convite para a nossa audiência. Essa casa que recebe o podcast aqui, Rede Tela, tem núcleos em várias cidades, aí, mais de 20 cidades ao redor do Brasil. Os empresários cristãos, né, se encontram exatamente para poder discutir, né, entender essa questão de mordomia nos negócios. E recentemente a gente recebeu um rapaz aqui em São Paulo, né, o episódio é gravado em São Paulo, eu sou líder do núcleo de São Paulo, e depois de ter participado naturalmente de uma reunião, ele falou assim: hoje eu me senti liberto. Falei, nossa, que curioso, né? Liberto, né? Uma expressão forte, né? Falei, poxa, que legal, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu estava decidido a fechar o meu negócio e virar missionário. Olha isso, né? E hoje, nessa reunião, eu entendi que eu não preciso fazer isso, né? Que eu posso sim, e ali uma das palestras era para falar sobre essa questão de mordomia do tempo, né? Você falou mais cedo, e de fato, né, o grande desafio é você sair da operação. Sim. Mas quando chega um determinado tamanho do negócio, você precisa estar numa posição mais estratégica. Sem dúvida. Né? E isso, de alguma forma, pode sobrar mais tempo para fazer outras coisas, né? E o testemunho ali daquele encontro é que o empresário, ele estava testemunhando exatamente isso. Falou assim, quando eu entendi que Deus era o dono do negócio, né? Eu comecei a perguntar para ele, tomar decisões, o negócio começou a crescer, e aí eu trouxe gente mais capacitada do que eu para administrar, e eu fiquei na função mais estratégica, e aí eu tinha mais dinheiro para investir em missões, e eu ia junto, porque eu tinha mais tempo, né, nos negócios. Ele falou assim, cara, é isso, né? Eu queria fechar o negócio, vender tudo, negócio, pegar o dinheiro e doar e ser missionário. Mas eu posso fazer os dois juntos, né? E aí, talvez impactando até mais, né? Com certeza. Eu acho que o ponto é esse, né? E um dos pilares aqui da Rede Tela é dizer para o jovem que, se você, né, entender, né, nada contra aí o CLT e quiser trabalhar de funcionário, não é sobre isso. Mas existe uma graça nesse tempo, né, Cris? Sobretudo com a tecnologia, né? A tecnologia derrubou as barreiras, né? Antes, para você criar um negócio era difícil, você precisava de grana, precisava de uma indústria gigante. Hoje não, hoje você consegue empreender a partir de casa, né? E aqui na Rede Tela a gente diz exatamente isso para o jovem: vai empreender. Você vai exercitar muito a fé, né? Sem dúvida. Eu puxando a sardinha para o nosso lado aqui, é difícil pensar uma coisa, tirando a parte de doença, né? De morte, etc. Mas na vida normal, nada exercita mais a fé do que ser empreendedor, não é verdade? Né? Então a gente diz sempre aqui para o jovem, vai empreender, porque você exatamente é isso, vai ter um lugar de influência e vai ter dinheiro para poder impactar mais pessoas. Sim. Não é? E essa consciência de que o dinheiro é parte do processo, né? Nos coloca provavelmente na posição que Deus espera que a gente esteja, porque o resto é religião, é uma falsa modéstia, não, né? Deus faz tudo, não precisa do dinheiro. Sim, faz parte, Deus não precisa do dinheiro, mas a gente passa boa parte da nossa vida ganhando, gastando, investindo,
não é? Então, essa parte do dinheiro, ela é também espiritual e a gente precisa entender isso como bons mordomos. Não é verdade? Falando em tecnologia aqui, né, o acrônimo TELA é tecnologia, para quem não sabe, está chegando agora, né? Tecnologia, empreendedorismo, liderança, para que isso redunde ali numa ação missionária intencional e efetiva, né? Como é que você, Cris, está observando a tecnologia aí, com essa mudança de inteligência artificial? Você tem alguma empresa, né? Você acabou de citar um case aí da Cobase, que a tecnologia mudou o ponteiro. Como é que você está vendo aí essa movimentação de inteligência artificial que deixou de ser moda, né? E já começou a mostrar que veio, né? Eduardo, é tão impactante o tema que ou a gente investe em empresas de tecnologia focadas nisso, ou as outras empresas que a gente investiu têm que adotar cada vez mais inteligência artificial no seu dia a dia para dar desafios, né? Então, Perfeito. de um jeito ou de outro, impacta todas as nossas investidas. São 11 hoje. Mas você estava falando, eu estava lembrando de uma discussão que a gente teve ontem do nosso time. A gente está analisando o mundo de cibersegurança. Sim. Está fazendo uma diligência numa empresa de cibersegurança. E um dos profissionais lá da Kinea que estava explicando o caso, ele estava explicando que para avaliar os contratos da empresa, essa empresa de cibersegurança, ela tem como clientes diversas empresas brasileiras que estão querendo se proteger contra esses ataques de cyber. E ele estava explicando que para avaliar os contratos, para avaliar os contratos, ele tem um grau de limitação de responsabilidade, ou seja, o quanto isso impacta, um dano no cliente, o quanto impacta o provedor de serviço, né? E para avaliar os contratos da empresa na nossa diligência, esse profissional aqui, né, usou 100% inteligência artificial. Claro. Ele avaliou o seguinte, ele falou, 50% dos contratos tem proteção, esses outros 30% tá obscuros, tem proteção, e o resto aqui, os outros 20%, não tem. Então, ele conseguiu, via inteligência artificial, fazer uma análise que antes a gente demorava dias para fazer. E gastaria muito dinheiro, né, tempo, e a IA exatamente tem esse papel aí, né? Eu também invisto numa empresa de inteligência artificial, e o que a gente, né, quando tem oportunidade, é o seguinte: não muda o core do teu negócio, usa a IA para empoderá-la, né, para impulsioná-la e para economizar dinheiro e tempo. Não é isso? É isso, fundamental. Muito bom. Então deixa eu aproveitar aqui e agradecer o nosso apoiador aqui, Wings Group AI. Se você precisa de uma consultoria ou de ferramentas aí que impulsionem, né, economize tempo, economize dinheiro e melhore processos, www.wingsgroup.ai, não é .com.br, é .ai, que é um novo mundo aí da inteligência artificial, né? E aí, Lu, você usa IA no seu dia a dia, no seu negócio? Como é que você está? Ontem foi lançado o novo GPT, hein? Já foi transformador, mas uso para eliminar o operacional do dia a dia, para propor narrativas, para fazer slide, tá? Tem bastante recurso, ferramenta. Sem dúvida. E muitas gratuitas, né? E tá acessível para todo mundo. Não dá para não usar. Boa. A Lu, vou conselho aí da conselheira, né? Vou falar uma coisa aqui de marido. A Lu usa AI até em discussão de viagem da família. Então, outro dia a gente estava falando, Lu, estamos pensando em ir para tal lugar, tal, não sei o quê. Eu fui tomar banho. Quando eu voltei do banho, ela falou, não, olha, eu mandei para toda a família no WhatsApp a sugestão das viagens, comparando uma com outra. Eu falei, você já fez isso? Eu coloquei ali, fiz um prompt, né? A arte e ela de comparou fazer as duas prompt. viagens que a gente estava pensando em fazer. Fantástico, perfeito. Comparando o que tem de bom, o que tem de ruim. É isso aí. A gente tem que saber fazer bons prompts para usar a IA. E ainda, só para fechar essa questão da inteligência artificial, né? Eu assisti recentemente, participei de uma palestra do Walter Longo, um nome referência aí, e perguntaram para ele assim, poxa, mas os 40, 50 a mais vão perder o emprego, vão ficar obsoletos rápido, porque os jovens nativos digitais falaram, não, rapaz, vocês estão na frente deles há muita estrada, porque o repertório que o 40 a mais tem, o jovenzinho não tem, né? E exatamente como você explica, né? Aquilo que você quer depende de como você pensa. Então, use isso a seu favor. Você que está aí pensando, esse negócio de IA não é para mim,
não fique de fora disso, senão você vai envelhecer mais rápido do que você imagina. É isso aí. Pura verdade. Não é? Fica o conselho aí, aproveitando aí o nosso tema de hoje, né? Cris, vamos falar sobre portas abertas. Vamos. Então, como é que surgiu esse conselho, ou esse convite, melhor dizendo, para ser conselheiro de uma missão tão renomada, né? Tão impactante? Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que o foco de atuação deles tem ali uma peculiaridade, mas eu queria que você contasse aquilo que é possível, né? E como que surgiu esse convite para ser conselheiro aí de uma instituição tão renomada, né? Eduardo, Deus fazendo tudo no tempo dele, né? Interessante como isso aconteceu na minha vida. Tudo começou com uma pregação que eu ouvi na minha igreja sobre Mordecai e Esther, sobre a distinção das duas funções, né? As Esthers são os missionários que estão no campo de frente, e os Mordecais estão por trás, Sim. como os conselheiros, ajudando de um outro ângulo, né? E Deus falou muito comigo naquele dia, dizendo, olha, você é um desses Mordecais, então eu quero que você atue mais nesse sentido. E eu saí daquela pregação impactado, falei com um amigo meu que é pastor, é pastor de uma igreja em Guarulhos, e estava conversando com ele sobre, puxa, ministérios que eu poderia estar ajudando como empreendedor, né, fazendo doações e tudo mais. E ele me falou, olha, eu estou indo para a Índia em tal mês. Era uns tipo 2 meses para frente. Eu estou indo para a Índia, a gente tem algumas igrejas lá, tal. Quer ir comigo? Eu falei, quero, vou. Simples assim, né? Fui com ele para a Índia. Foi uma experiência transformadora. Transformadora. O que eu vi ali fortaleceu muito a minha fé, porque pude ver de frente cristãos perseguidos que passam por situações muito difíceis. Fui numa vila na Índia que os pastores foram perseguidos há um tempo atrás. Era uma vila onde um missionário australiano com seus 2 filhos eles foram queimados dentro do carro. Uau! Estavam correndo, fugindo dos radicais religiosos daquela região. Entraram dentro do carro, puseram fogo no carro. Neste mesmo lugar, esse pastor, ele fez uma igreja no quintal da casa dele. É uma espécie de uma fazenda, assim. Então tem uma igreja na casa dele. E nesse momento que a gente visitou, eles já estavam indo para a segunda igreja. E a gente foi visitar a construção da segunda igreja. Já estava só as colunas, assim, no chão. Só que na frente da igreja é um templo budista. É um templo hindu, desculpa. Ou seja, aquilo fortaleceu tanto a minha fé, porque vendo o dia a dia dessas pessoas, né, que são perseguidas e não têm medo e confiam tanto em Deus, ao ponto de montar uma segunda igreja à frente de um templo hindu, eu voltei muito impactado por aquilo. E aí, a partir dessa volta, Deus foi me colocando de uma certa forma, conhecendo pessoas nesse meio, e aí eu recebi um convite para participar do conselho do Portas Abertas. Eu já estou lá há alguns meses, e eu comento com esses meus irmãos que estão ali no conselho, eu comento o seguinte, olha, de todos os conselhos que eu participo, esse é o que eu tenho mais orgulho. Porque poder ajudar meus irmãos que estão, né, distantes, sofrendo, em dificuldade, poder estar aqui ajudando, isso para mim é algo, né, é impagável, né? E mais do que isso, eu vejo ali uma seriedade impressionante, porque é uma missão cristã auditada. Ela é auditada pela BDO, então é uma empresa de auditoria boa, né, números auditados. Hoje, a Portas Abertas conta com mais ou menos 50 mil colaboradores, o que ao primeiro ouvir assim parece bastante, é a maior do Brasil. Quando você fala colaboradores, são pessoas que estão conectadas à missão, mas também como missionários, é isso? Não, doadores. Estou falando de doadores. Okay. 50 mil doadores, pessoas que mensalmente doam. E parece, como eu estava falando, parece um número muito grande, mas se a gente pensar que tem, por volta de 40, que seja, por volta de 40 milhões de evangélicos, você está falando que 1% seria 400 mil. Tem 50 mil, ou seja, né, então é uma proporção muito pequena dos evangélicos. E na palavra de Deus a gente vê, né, que um versículo que fala claramente, quando um irmão sofre, todos sofrem. A gente tem irmãos nossos sofrendo.
perseguições. E a gente está aqui, a gente vive num país que é muito confortável falar Sem de Jesus, dúvida. né? 40%, 30% que seja de evangélicos, a gente pode falar na rua e não acontece nada com a gente. Então, é uma instituição muito séria, Eduardo, muito séria, né? E eu posso fazer comparação porque eu estou em conselho de várias empresas grandes, algumas até de capital aberto, e eu vejo ali o conselho. E a outra coisa muito linda que eu vejo naquele conselho é o corpo de Cristo, né? Trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Lá tem um assembleiano, lá tem um batista, lá tem um pentecostal, todos envolvidos em prol do nosso irmão Do perseguido. outro, Ou seja, né? o Isso é corpo fantástico. Isso é unido. igreja, né? Isso é igreja. Isso é corpo Igreja de Cristo com I mesmo. maiúsculo, literalmente. Então, muito bom ver isso. Muito bom. Então, só para reforçar aqui, você que talvez nunca tenha ouvido falar, né? A produção vai colocar aqui o Instagram e também o site. Eu desafio a você conhecer o trabalho. Você talvez não saiba, como o Cris falou, né? Talvez Deus tenha te agraciado e você está numa comunidade de fé. O Brasil é um país fantástico, por mais que tenha vários problemas, né? Mas é incrível, né? O conforto que a gente tem, recurso natural, alimento, etc. e tal. Mas você não tem noção da quantidade de povos ainda não alcançados. Quantidade de países pequenos que nunca ouviram falar de Jesus. E é aí que o Portas Abertas trabalha, né? Então, certo, Cris? É isso? Não é uma missão de evangelismo, sei lá, na França, nos Estados Unidos, não é sobre isso, né? Tem outras que fazem trabalhos assim, mas o Portas Abertas procuram especificamente países fechados ao evangelho. Os missionários são perseguidos, né? Às vezes tem outros finais das histórias, mas você pode estar junto levando essa mensagem de Jesus. Então o meu convite aqui fica para que você minimamente conheça, né? Para colocá-los oficialmente no seu caderno de oração, se você não tem, então já compra um caderno aí, né? Ainda que seja um caderno digital. Mas vamos juntos, como cristãos, como corpo de Cristo mesmo, fazer a diferença nesses países. E se você sentir no coração de ser também um patrocinador, tenho certeza que é Deus falando no seu coração. Uma vez, Cris, eu ouvi uma história do pastor falando assim: poxa, mas pastor, era uma história com o pastor e a ovelha, né? Aí a ovelha falou assim: poxa, tô sentindo de dar um dinheiro e tal, queria que você orasse por mim. Eu acho que o diabo tá falando na minha cabeça: meu irmão, Deus, o diabo nunca vai falar para você dar dinheiro para a igreja, né? As piadas à parte, fica aí o convite para que você vá, de fato, conheça Portas Abertas, uma instituição seríssima, e tem aí o Cris como um dos conselheiros para validar, e também ser auditada já é uma garantia, né? Porque muitas vezes, né, e isso é triste também, é um lado triste da história, muitas vezes não chega na ponta ou o recurso não é bem utilizado. Sim. Né? Ainda falando aqui, né, do tema, né, de conselhos, né, e os conselhos criam essas boas práticas, né? Isso. Então você tem várias missões que elas são boas em evangelizar, mas são ruins em fazer a gestão. Sim. E por isso tem dificuldade de captar, né? Então tá aí uma instituição séria, auditada, que você pode minimamente conhecer. Fica o convite, tá bom? Gente, papo muito bom sobre conselhos. Estamos indo para o final. Sim. Eu queria então pedir para vocês aí que vocês olhassem aí primeiro as damas, né, Cris? Olhassem para a câmera de vocês ali e que você ficasse à vontade para o Espírito Santo te usar para dar um conselho. Pode ser para quem está pensando em desistir, pode ser para quem está apegado à empresa, não quer largar, pode ser para quem está orando para vender. Deixa Deus te usar aí e dar um conselho, e o Cris também vai na mesma direção, na sequência. Conselho prático para quem está nos ouvindo aí, ou quem está pensando em empreender, quem está pensando em desistir. Deixa Deus falar no coração de vocês aí, fique à vontade. Sim. Bom, Deus trouxe no meu coração nessa conversa, até puxei aqui, uma das bem-aventuranças, né? Quando a gente fala de conselho, a gente está falando de humildade, né? E bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E humilde de espírito é a gente entender que a gente não é nada sem o Senhor, é da nossa dependência total
diante do nosso Deus, né? E daí a gente consegue alcançar o reino dos céus. É uma bem-aventurança. E isso trazendo para o mundo dos negócios e do conselho, quando a gente faz o exercício de ter um conselho e se submeter a ele, a gente está exercitando a nossa humildade, a nossa hipossuficiência, né? E exercita também o nosso relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Então, é uma boa prática, porque vai te ajudar como empresário, como empreendedor, mas vai te ajudar como cristão, como servo de Deus. Essa dependência, esse olhar humilde sobre você, e entender que é tudo sobre ele, e sem ele a gente não consegue nada. Muito boa, muito bom. Cris, sua vez como um conselheiro profissional, mas um empresário temente ao Senhor aí, que conselho você daria para a nossa audiência? O conselho que eu daria é o que a gente vê em Colossenses 3:23, que para mim é um pouco da base dessa questão de misturar negócios com o reino, né? Que é tudo que a gente fizer, para a gente fazer de todo o coração, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para homens, né? Quando a gente encara o nosso trabalho, a nossa empresa, né, desta forma, a gente trabalha de uma forma completamente diferente. A gente trabalha pensando que a gente está fazendo para o Senhor, né? E quando a gente faz para o Senhor, a gente quer fazer o melhor, né? Então, o conselho que eu deixo aqui, né, dado que a gente está falando tanto de conselhos, deixar para vocês esse versículo, né, de realmente no dia a dia pensar dessa forma. Eu tô encarando aqui meu trabalho como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então tudo muda quando a gente encara a vida dessa forma, né? É para ele que a gente modelo mental tá fazendo mesmo, né? Não é só um pensamento positivo, né? Só quando está com dificuldade. É um padrão de pensamento mesmo, né? Muito bom. Bom, última pergunta aqui, eu vou ter uma surpresa para vocês, tá bom? Tá. Pergunta final aqui que eu sempre faço no podcast. Qual que é o seu sonho grande hoje, né? Aí liderando, investindo em empresas, né? Dessa posição tão importante como conselheiro de uma empresa, mas qual que é o seu sonho grande hoje como empresário? É poder atuar cada vez mais, né, no conselho dessas empresas, ajudando essas empresas, né, a lidar. A gente vê que é muito difícil ser empresário no país. É muito difícil. Eu olho para a Lu, eu já falei isso para ela algumas vezes. É muito complexo, né? E os empresários cristãos têm um grande benefício, um grande ajudador, que é ter Deus ao lado, né? Ajudando nos momentos difíceis, porque momentos difíceis eles vêm. Então, o sonho é poder continuar ajudando mais e mais empresas, mas o meu maior sonho não é esse. Meu maior sonho é poder, cada vez mais, via o Portas Abertas, estar ajudando quem está lá na ponta, na linha de frente, lidando com evangelismo e com perseguição, e ver esse evangelho chegando em todas as nações, que é o que Jesus colocou como objetivo final, né? E o meu sonho é ver a expansão, né, acelerada do Portas Abertas, poder ver esse número de 50 mil doadores chegar em... que seja rapidamente esses 400 mil, seja 1% dos evangelhos. Amém. É esse o meu sonho que veio na minha cabeça quando você colocou, é esse 1%, chegar logo no 1%. Muito bom, né? Que você seja bem sucedido no seu sonho aí. Amém. Luciana, qual que é o seu sonho grande? É usar essa experiência que o senhor me deu como empreendedora e fazendo inclusive a saída, né? Isso tem um propósito maior, né? E é usar essa experiência para abençoar o povo de Deus nesse sentido. Porque quando a gente olha para o cristão médio, existem muitas iniciativas de empreender, mas às vezes falta método, falta profissionalismo. E eu entendo que o propósito maior dessa experiência que o senhor me deu é expandir, é servir o reino de Deus para que a gente prospere mais e mais, né? E então esse é o meu grande sonho nessa fase da minha vida. Impactar o maior número possível de pessoas, Exato. né? Aquilo que ele Exato. nos Não confiou. É aquela história. Sim. É muito mais. É isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente sempre
pede gentilmente que você compartilhe se você gostou desse episódio, curta, comente, isso nos ajuda a ir além. Porque no final, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e, através disso, glorificar a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.